E aí, pessoal? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Noite. Escutando direitinho? Sim. Vamos começando, né? Acho que já chegou um número bom aí de pessoas presentes. Como é que foi aí a notícia que vocês receberam do retorno? Não é um retorno da maneira que a gente esperava, né? Mas o que vocês acharam? Receberam já essa informação? Vocês vão conseguir participar de aula prática? Ou estão tendo dificuldade com o transporte? Tem que ver transporte. Eu acho que vai ser Tá. o maior empecilho no momento vai ser o transporte agora, né? Seria bom a gente começar mesmo, retornar aos poucos, mas essa questão do transporte parece que vai ser mesmo uma dificuldade, né? Vocês já viram a unidade que eu deixei para vocês? Já deu para dar uma estudada? Ou ainda não? Nós vamos hoje, deixa eu disponibilizar para vocês aqui, né? Nossa aula de química inorgânica e fisicoquímica. Ok? Apareceu o slide aí para vocês? Apareceu. Eu já deixei esse slide disponível lá também desde segunda-feira, né? Para vocês já darem uma olhadinha, uma lida antes. Não sei se vocês tiveram como adiantar essa, essa nossa aula de hoje, mas é uma continuação daquilo, né? Que a gente estava discutindo, né? Nós estávamos vendo sobre equilíbrio químico, e eu falei que nós teríamos agora uma etapa sobre massa molecular, número de mol, né, número de Avogadro e alguns cálculos aí que a gente vai fazer, né? Ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre massa molecular e espectro de massa. Essa figura que eu coloquei para vocês aqui, ó, é uma são curvas, né? São picos de espectrometria de massa. É um equipamento, né? No final tem um slide aí que eu deixei para vocês verem. É um equipamento que mede espectros de massa, né? E aí a gente consegue identificar, consegue analisar substâncias desconhecidas, né? Imagina que você pode pegar um produto que você não sabe o que é, e aí a partir desses picos aqui, ó, que são específicos, né? Você consegue ir montando a molécula e descobrir do que se trata. Então é muito usado em análises químicas, análises clínicas, em toxicologia, né? Por exemplo, antidoping, descobrir resíduos, né, metabólitos de drogas ilícitas na urina, por exemplo, no sangue também. Então, identificação por medicamento, né? Então é muito comum na prática de análise química, análises clínicas, né? O que quer que seja aí que nós precisemos de fazer alguma identificação, busca, né, de alguma substância em alguma amostra, que seja fluido corporal, né, que seja urina, como eu disse aí. Ok? Então, muito utilizado por nós. Tem durante as disciplinas, principalmente em controle de qualidade, que é uma matéria que a gente tem também, eu que leciono para vocês no sétimo, oitavo período, a gente vê vários métodos de análise e espectrometria de massa é um deles. Tem espectrometria de massa, cromatografia líquida, gasosa, e a gente vai usando, né, de acordo com o curso. Na verdade, em controle de qualidade, a gente vê a espectrometria, espectrofotometria, mas no decorrer do curso vocês vão utilizando em aulas práticas vários métodos, né? Na verdade, no final a gente faz só um compilado, né? Junta tudo aí. Bom, então, como nós já vimos aí,
lá em química geral, né? Que os átomos aí são subdivisões, né? São as unidades monoméricas aí da matéria, as unidades fundamentais, né? E a gente sabe que existem unidades subatômicas, né? Partículas menores do que o átomo, mas nós vamos trabalhar em termos de massa com massa atômica. Então a gente trabalha com a massa do átomo. Como os átomos são muito pequenos, para a gente ter uma quantidade de átomo que tenha massa suficiente, relevante para a gente transformar isso aí em cálculo, utilizar em cálculos químicos, a gente tem que utilizar uma quantidade padronizada, que é uma quantidade grande, para a gente ter gramas, né? É como eu disse para vocês na aula passada. Eu posso falar em dúzia. Dúzia seria 12 unidades de qualquer coisa. E aí a gente chama em química de mol. A unidade, né, foi nomeada aí como mol. É uma quantidade de matéria, que é o número que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, inicialmente, medir essas partículas, para medir a massa dessas partículas, a gente utiliza, né, ainda utilizamos, né, mas antigamente era chamado de UMA, que é a unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica é a quantidade de massa presente em uma quantidade padronizada de matéria, né? Essa unidade era referenciada no tamanho do átomo de carbono e uma massa tão pequena quanto 1,99 vezes 10 a menos 23. Então, imagina você fazer um cálculo de uma unidade de massa atômica numa quantidade ínfima de matéria. Então, imagina você calcular aí tudo nessa ordem de 10 a menos 23. Então, assim, é uma coisa imperceptível para cálculo, né? Então, é difícil. Então, a gente fez o contrário. Em vez de trabalhar com 10 a menos 23, como está aqui, foi criada um número para se trabalhar com 10 a 23. Então, assim, nós vamos, em vez de ser 10 a menos 23, vai ser 10 a 23. Então, você tem uma quantidade grande de átomos que se torna um pouco mais relevante em termos de cálculo, né? Se você pensar que essa quantidade do hidrogênio, que a gente vai ver aí na ordem de 10 a 23, pesa 1 grama. Então, assim, uma quantidade muito grande de átomos que vão acabar tendo massas pequenas também, né? De 1 grama, 2 para o hélio e aí assim por diante, né? É aquele número que está lá na tabela periódica, né? De massa atômica. Mas é a quantidade que nos permite, né? Uma quantidade que nos permite calcular e trabalhar com estequiometria. E se você precisar de aumentar ou diminuir, você trabalha com proporção normal, né? Uma quantidade dessa padronizada, eu vou chamar de X, tem 1 grama. Se eu tiver meio grama, é meio X. Se eu tiver 2 gramas, é 2X, né? É proporcional. Ok? Pensem nisso na hora dos cálculos. Então, ó, se a gente fosse trabalhar com esse número, nós teríamos esse número imenso aqui. Imenso em termos de insignificância, né? Um número imenso, mas de zeros, né? Depois da vírgula, um número muito pequeno. Imagina você ter que trabalhar com um número desse para fazer cálculo. Aí a gente pensou aí, né? O Avogadro, que foi o responsável por isso, ele pensou assim, bom, qual o número, como a gente tem dezena, centena, dúzia, qual o número que a gente pode utilizar para que a gente consiga trabalhar com valores consideráveis, né, para a gente fazer cálculo, que seria interessante. E aí, nos estudos dele aí com o carbono, para a gente trabalhar com grama, né, com o trabalho dele com carbono chegou nesse número que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Que é o número chamado, ficou conhecido como número de Avogadro, né? Foi ele que desenvolveu isso aí. A partir desse pensamento, que se fizeram sugestões de unidades de medidas para a quantidade de átomos que fosse unitária. Ou seja, criou-se um múltiplo
que tivesse uma referência significativa em massa, em gramas. Ok? Grama é pouco, né? 1 grama é uma quantidade pequena, mas já é um valor que a gente consegue utilizar em cálculos, né? Pesar na balança analítica, né? Uma coisa mais palpável, né? De se trabalhar, do que trabalhar com, olha só esse número aqui, né? E aí, se vocês raciocinarem que é muito pequeno o átomo e que a gente precisa de ter uma quantidade muito grande para a gente ter 1 grama, vocês, né, conseguem entender a importância desse número, dessa padronização que foi feita. Então, a massa do átomo de carbono. Essa discussão, esse trabalho do Avogadro, né, principalmente, foi feito em cima da massa do átomo do carbono. Então, o átomo do carbono foi dividido em 12 partes iguais. E a partir disso, nós tivemos o seguinte conceito. A massa de um átomo, que é aí chamado de massa atômica, é o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado que 1/12 do átomo de carbono. Entenderam? Mais pesado ou mais leve. Então, por exemplo, se eu dividir o átomo de carbono em 12 partes, eu tenho o hidrogênio, que a massa atômica é 1. A massa atômica do carbono é 12. A massa atômica do hidrogênio é 1. Então, pensem comigo aqui. O hidrogênio, a massa do hidrogênio, representa esse 1/12 da massa do carbono. Vocês entenderam? Ou não? Entenderam? Ou seja, explicando, né, melhor. Para que eu tenha a massa de um átomo de carbono, eu preciso de quantos átomos de hidrogênio? Alguém me responde aí. 12? 12, justamente. Se o hélio é 2, eu preciso de 6 átomos de hélio para que eu tenha a massa de um átomo de carbono. E assim foram feitos os raciocínios matemáticos, né, com termos de comparação. A mesma quantidade em comparação com o átomo de carbono. Então, o carbono acabou sendo o padrão para os cálculos dos demais, né? O número 12 vem da quantidade de prótons que tem no átomo do carbono. Então, como nós vimos lá na química geral, o que tem massa no núcleo são os prótons e os nêutrons, né? Porque os elétrons, né, que estão na eletrosfera, eles têm uma massa, apesar do espaço ser grande, né, a eletrosfera ser muito grande, a massa do elétron é ínfima. A gente não considera nesses cálculos de massa. Então, a gente vai considerar massa de próton e massa de nêutron. Então, criou aí a unidade de massa atômica, né, que é a UMA. Aqui, a massa do átomo de carbono, então 1 Ma é 1/12 da massa do carbono, de um átomo de carbono. A partir desse padrão, todos os demais átomos foram submetidos à medida em comparação, em referência ao UMA, que é unidade de massa atômica. Então está aqui o átomo do carbono, uma representação, né? Só uma ilustração, que eu tenho 12, e cada uma delas é uma parte, uma unidade, ok? Joia? Beleza, por enquanto? Então, vamos lá. A massa dos outros elementos foram, então, medidas dessa forma, comparativamente com a UMA, com a unidade UMA, que é a unidade de massa atômica, né? Nós temos por aqui, por exemplo, o átomo de urânio, que são 238 UMAs. Então, ele tem 238 1/12 de carbono, de massa. Né? Se eu pegar aquela partezinha do carbono, ele pesa, a massa dele é 238 daquela. Então, se você dividir por 12, aí você vai saber quanto, não sei se vai dar um número exato, vamos ver. Né? Você vai ter aí a quantidade do... Vamos ver se dá. 238 por 12. Não dá um número exato, né? Dá 19,83.
Então, uma massa de um átomo de carbono, ou melhor, um átomo de urânio, pesa 19,83 vezes, né, as massas do átomo de carbono. Entenderam? Alguma dúvida? Ou não? Por enquanto? Ok? Então vamos lá. Então, uma pergunta aqui, ó. Então, como se mediria as massas de uma molécula qualquer? Olha só. Simples. Cálculo estequiométrico. Se eu falo de massa atômica, eu estou falando de átomo. Se eu falo de molécula, eu falo de massa molecular. Então, vamos lá. Tabela periódica na mão. Voltem na tabela periódica de vocês lá. Eu vou deixar uma tabela padrão para vocês de novo lá no... Vou salvar uma de novo, essa que a gente usa, né? Agora não precisa de ser uma tabela tão simples, pode ser uma tabela um pouco mais sofisticada, né? Vocês podem usar uma tabela melhorzinha. Eu vou achar uma na internet e deixar para vocês no ambiente, tá? No AVA. Mas dá uma olhada. C6H12O6, molécula de glicose. Qual a massa molecular, MM, tá vendo? Ó? Massa molecular. Quanto pesa, entre aspas, né? Qual a massa da molécula de glicose? E aí? Como é que faz? Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12, que a massa do hidrogênio é 1 e que a massa atômica do oxigênio é 16. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar na tabela periódica as massas atômicas dos átomos que constituem a molécula. Então, se eu tenho 6 átomos de carbono, eu tenho 6 vezes 12 unidades aqui de massa atômica de carbono. Então, se o carbono pesa, né, vamos usar uma palavreado mais simples. Se o carbono pesa 6, se o carbono pesa 12 e eu tenho 6, eu vou multiplicar 6 vezes 12, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. Somando isso tudo, eu tenho 180 unidades, né? Que lá, como eu estou falando em mol, daqui a pouco a gente vai falar em mol, um mol vai pesar, então, 180 gramas. Então, eu posso, no final, a gente começa com 180 Us, mas no final eu vou ter 180 gramas por mol. Quer dizer que a cada mol de glicose eu vou ter 180 gramas. Entenderam como que calcula? Entenderam ou não? Tem alguma dúvida nesse cálculo aí? Não. Tá tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Sim. Jóia, então tá bom. É fácil, né? Só você pegar ali carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, o que que tem, olhar a tabela periódica, a massa e multiplicar pela quantidade que tem, né? Ok? Então vamos lá. Logo, a molécula de glicose é 180 vezes mais pesada que aquela partezinha, 1/12 do átomo de carbono. Como se relacionou, então, a UMA com gramas? Aí a gente chega lá no número de Avogadro, né? A grama é a massa de 1 mol. Então, a gente vai chegar nesse contexto, ó. Para se relacionar à unidade de massa atômica, foi necessário aí que o Amadeu Avogadro descobrissem uma quantidade, definisse, padronizasse uma quantidade que seria um número grande, mais representativo e que me desse aquela massa. Né? Então, assim, foi uma pesquisa que ele usou gases e pressões, temperaturas, volumes aí definidos, e ele chegou no número que a gente vai ver que é o número chamado de número de Avogadro, né? O resultado foi que, quando colocada a mesma quantidade de substâncias diferentes, o volume que era obtido dentro do recipiente era o mesmo. Como poderia ser explicada essa propriedade da matéria? O fato é que, com essa descoberta, ele alterou o raciocínio químico, né, e matemático que envolvia as medidas de quantidade de matéria, de massa atômica, e ele criou uma nova grandeza química chamada de mol, né? A lei de Avogadro, a hipótese de Avogadro, diz o seguinte:
Quando o gás hidrogênio reage com oxigênio, produz água. H2 mais O2, H2O. Né? Sempre reage na mesma proporção. Eu tenho também aí a lei das proporções definidas que a gente viu lá na química geral, né? Tem a lei de Lavoisier também, nada se cria, nada se perde. Se eu começo com a quantidade de matéria, eu termino uma reação química com a mesma quantidade de matéria. Não vai nem aparecer massa, nem perder massa, né? A matéria não desaparece nem aparece do nada. Então, ela só se recicla, só se transforma em outra coisa, né? Eu desfaço ligações químicas, faço novas ligações químicas, mas os átomos vão continuar ali, ok? Esse tipo de observação feita por Avogadro quebrou os conceitos da época, que acreditava que todas as substâncias eram formadas por um único tipo de átomo. Então, definiu-se elementos químicos diferentes, né? E ligações entre diferentes elementos químicos e a formação do que a gente chama hoje aí de moléculas, né? Então, ficou assim escrito aí a lei de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas. Isso aí para a gente chegar no número de Avogadro, né? Isso aí junto com a teoria a hipótese que a lei de Avogadro, junto com a de Lavoisier, que é isso que eu falei com vocês, que num sistema fechado, nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, no ambiente fechado, se eu começo uma reação química com 100 gramas de reagente, eu vou ter no final 100 gramas de produto. Né? Produto e reagente, se você pensar no equilíbrio químico que a gente viu na aula passada, que eu tenho reação direta e inversa, então eu tenho se forma e se decompõe ao mesmo tempo, né? Em quantidades diferentes, mas até atingir aquele equilíbrio. A lei de Lavoisier explica isso muito bem, né? No final das contas, eu vou ter a mesma quantidade de massa que eu iniciei a reação química, ok? E a lei de Proust, que diz que uma determinada substância, qualquer que seja sua origem, sempre será formada pelos mesmos elementos químicos na mesma proporção de massa. A água é H2O, sempre vai ser H2O, sempre vai ser 2 hidrogênios e um oxigênio, e sempre vai pesar, ter massa molecular de 18 gramas por mol, 18 UMA. Entenderam? Isso não vai mudar, né? Eu não vou conseguir fazer água diferente de hidrogênio e oxigênio e com massa diferente, né? Conceito de mol, então. Considerando esses conceitos introdutórios, nós podemos afirmar que o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém a mesma quantidade de átomos ou moléculas que existem naquele 0,012 quilos de carbono. E esse número é 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número de Avogadro. Okay? Nos seus ensaios, ele provou que 12 gramas de carbono continham 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Avaliando que os outros átomos foram medidos em comparação, então nós medimos a massa atômica dos elementos, dos átomos, melhor dizer assim, em 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Qualquer que seja o elemento químico, o mol vai ser sempre esse número aqui. Okay? Padrão. Se for 1 mol, é 6,02 vezes 10 a 23. Se for meio mol, divide por 2, ela dá 3,01 vezes 10 a 23. Se for 2 mols, seria 12,04 vezes 10 a 23. Né? Considerando o que já foi visto aí sobre o MA, podemos agora reforçar dizendo que a massa do carbono é de 12 UMAs, ou 12 gramas por mol. 12 gramas a cada 6,02 vezes 10 a 23, que é 1 mol. Ou seja, eu tenho 12 gramas em 1 mol. No hidrogênio, eu tenho 1 grama por mol. No hélio, eu tenho 2 gramas por mol. No oxigênio, eu tenho 16 gramas por mol. É um número exato assim? Não. Tabela periódica, você vai ver 1,001, 16, né? Tem uns arredondamentos, né?
Tem mesmo na tabela periódica, vocês vão encontrar lá. A gente trabalha com esses números mais redondos, mas a tabela tem valores com casas decimais, tá? Esse átomo possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. 6 prótons pesa 6. 6 nêutrons pesa 6. 6 elétrons pesa 0. Então, como a gente viu, o número de massa é o número de prótons com o número de elétrons, né? Desculpa, o número de prótons com o número de nêutrons. Então, 6 mais 6, 12. Ok? Com essa medida, para o átomo de oxigênio, podemos então afirmar que ele possui 16 oxigênio, o MA, ou 16 gramas por mol, que é a quantidade contida em 6,02 vezes 10 a 23. Joia? Conceito de mol. Descobriríamos que a massa do recipiente pesaria uma quantidade de 16 gramas, porque eu tenho 16 gramas por mol. Se fosse carbono, seriam 12 gramas. Se fosse hidrogênio, seria 1 grama, né? Está lá na tabela periódica, ok? Então, ó, o conceito de mol é o que a gente chama de número ou constante de Avogadro, é que 1 mol de qualquer substância, de qualquer átomo, de qualquer coisa, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui, no nosso caso, nós vamos considerar que a massa atômica para os átomos ou a massa molecular para as moléculas vão ser sempre medidas, avaliadas, mensuradas em 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Ok? Quantos átomos existem em meio mol de carbono? Quantos átomos existem? 1 mol de carbono tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono e tem massa de 12 gramas. Vamos trabalhar com grama. Meio mol tem, divide por 2, 3,01 vezes 10 a 23 átomos de carbono e pesam 6 gramas. Divide tudo igual ou multiplica tudo igual. Olhadinha, ó, vamos lá, tá com a resposta aqui já, mas dê uma olhadinha rápida nesse exercício aqui. Tá? Vou dar um minutinho para vocês olharem e tentarem entender como foi feito, tá? Eu volto para a gente discutir aí. Vejam aí o que vocês acham. E aí? Estão analisando? Sabem trabalhar com regra de 3? Vai ser mais ou menos igual fazer regrinha de 3, não é? Sim. Por regra de 3 é mais fácil, né? Ah, tem gente que gosta de falar, tem fórmulas para isso, mas sinceramente é muito mais fácil você trabalhar com regra de 3, né? Eu nem apresento fórmula para você poder ficar decorando como que faz. Aqui é muito simples, ó. Vamos lá, vamos fazer esse aqui, ó. Um cientista dispõe de 19,2 gramas de átomos de oxigênio. O oxigênio é 16, né? Na tabela periódica, 16 OMAs. Qual o número de mols que esse cientista pode contar? Então, vamos lá. Sabendo que 1 mol de oxigênio é igual a 16 gramas e que em 1 mol temos 6,02 vezes 10 a 23, nós vamos montar assim. 16 gramas de oxigênio está para 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. 19,2 gramas de oxigênio está para X, né? Então, qual seria o valor que nós encontraríamos aqui? O que vai dar inicialmente esse 6,02 aqui? Vocês fizeram o cálculo aí? Não, né? Fizeram não? Não. Mas eu tô vendo aqui que esse número não saiu correto aí não, né? Tem que mudar isso aí para vocês.
Porque olha só, 16 gramas está para 1 mol. 19,2 gramas está para X. Então, vai dar um pouco mais, porque esse número não saiu correto aí, não. É 1,2, né? Tá 0,6 aí, não sei de onde que eu tirei isso. É 1,2. Concordam? 1 mol é 16 gramas. 19,2 gramas são quantos mols? Né? 1,2. E aí você tem que multiplicar. Eu vou fazer essa correção para vocês aqui, peraí. Não sei se foi na hora de... Olha só. Vocês conseguem ver? Tá aí para vocês? Sim. Vou mudar aqui, ó. 16 gramas é 1 mol. Não é isso? 19,2 gramas vão dar X mols. Então, vamos lá. 19, multiplica cruzado, né? 16x é igual a 19,2. Então, 19,2 gramas dividido por 16, nós vamos ter 1,2 mols de oxigênio. E quantidade de matéria? Então, vamos a gente fazer aqui. Vamos fazer mais um cálculo aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Vamos fazer mais um cálculo. Se eu for pensar aqui, ó, que 1 mol tem isso aqui, né? 1,2 mols vai ter X, né? Regra de 3 simples também, assim, né? Eu vou até salvar de novo e voltar lá no slide para vocês depois, que não sei porque que eu pus isso errado. Né? Seria isso aqui. Então, quanto que dá? 6,02 vezes 1,2, 7,22 vezes 10 a 23. Entenderam? Ou não? Todo mundo Sim. entendeu? Simples, né? Regra de 3 direta, simples, não tem dificuldade nenhuma, né? Bom que vocês entenderam. Ok? Simples assim. Então, as atividades, o que vocês... Ok. O que vocês vão ver aí, não vai fugir muito disso não, viu, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Tá? Não vai... Não vai ser diferente disso, não. Vou encontrar atividades nesse padrão, tá joia? Aqui seria átomos, né? Deu uma travadinha aqui. Eu vou colocar o slide lá de novo. Quem já baixou aí, faça o favor de pegar de novo para fazer essa correção aqui, tá? Passou batido esse negócio aqui. Na hora que eu fui formatar, deve ter dado algum problema. Para ter aparecido esse negócio errado lá. Até sumiu. Beleza? Então vamos adiante. Quase acabando essa aula já. Determine um exercício aqui, ó. Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio NaOH, Na 23, O 16, H1. Então, qual que seria aqui, ó, a massa molecular do NaOH? 16 mais 23 mais 1 dá quanto? 40. Então, massa molecular do NaOH, 40 gramas por mol. Né?
Então, nós vamos trabalhar com isso aqui para o cálculo. Então, vamos adiante. Então, 40, totalizando um valor de massa de 40 gramas por mol, que está aqui, 6,02 vezes 10 a 23. 160 seria multiplicar isso aqui por 4, não é? É isso mesmo? Então, seria uma multiplicação cruzada, né? Que é uma regra de 3, seria 160 vezes o 6,02 ali, dividido por 40, que vai dar aproximadamente 24, né? Dá 24,08, um número arredondado. Poderia chamar por 1 aqui também, ó. Vou colocar um... Opa! Colocar um aqui para ficar arredondado. Mas aí, eu posso pôr 24,1 vezes 10 a 23? Posso. Eu posso deixar aqui um número, por exemplo, eu poderia colocar 24,1. Fiz besteira aqui. Eu poderia colocar 24,1 vezes 10 a 23, está correto? O que vocês acham? Isso aqui indica a quantidade de 10 que a gente tem, né? Na grandeza. Então, se eu tenho um número maior do que 10 aqui, eu diminuo, eu não deixo. Eu aumento aqui, bom, então eu vou aumentar, passo a vírgula para cá, ou seja, diminuo uma dezena e aumento ela aqui, ó. Não é assim que faz? Simples, né? Tá errado apresentado aquilo. Assim, a gente entende, o número tá certo, mas convenciona-se, né, que a gente não apresenta grandezas assim, né? Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos de zinco. Ache sua massa. A massa molecular do zinco aí é 65. Então, se 1 mol é 65, 2,5 mols, 2,5 vezes 65 vai dar 162,5 gramas de zinco. Fácil, né? Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é um exemplo da espectrometria de massa. Trouxe para vocês verem aí como é que saem os picos, ó, o resultado do teste. Sai assim dessa maneira. Vocês vão aprender mais para frente a analisar isso aqui. Mas é só para vocês entenderem que isso é feito por esse aparelho. Você coloca a amostra, né, e ele faz a espectrometria de massa. Técnica utilizada para identificar compostos desconhecidos, quantificar materiais conhecidos também, quantificar, né, qualitativo ou quantitativo, ou identificar o que é, ou o quanto daquilo tem ali. Né? Pode ser realizado com quantidades bem pequenas de substâncias, a concentração bem baixa, por isso que é usado para fazer testes aí de toxicológicos, antidoping na urina, né? Muito utilizado nas análises clínicas. Quais os usos? Identificação de estruturas de biomoléculas, sequenciar polímeros, determinar drogas aí no organismo, realizar análises de abuso, de uso de drogas, de medicamento, poluentes ambientais, ok? Beleza? Bom, pessoal, nossa aula termina aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá, né? Então, ó, eu vou voltar lá e vou colocar o slide de novo. Quem já pegou? Isso, essa pergunta aqui, ó, do Daniel. No caso, o número que aparece na tabela sempre vai ser do lado do número de mols? Sim, sempre vai ser. Aí você vai, se for massa molecular, você tem que somar todos, né? Mas sim. Lembrem de voltar lá e pegar o slide corrigido, tá? Eu vou tirar o que tá lá, vou substituir por esse slide de hoje aqui, tá? Que saiu aquele número errado ali. Pode complicar vocês aí na hora de estudarem, tá joia? Então, pessoal, abraço, tá? Até a próxima aula aí na semana que vem, tá joia? Bom final de semana para vocês. Boa noite. Boa noite. Pode perguntar. Essa vai ser a regrinha sempre vai ser na regra de 3? Sempre. Não precisa de usar fórmula para nada. Esse cálculo nosso estequiométrico aqui pode ser todo feito em regra de 3, tá? Beleza, então. Tá mais jóia. fácil, Obrigada. né? Ai, claro, né? Falou, boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.